Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma declaração impactante da jornalista Malu Gaspar, que afirma que a democracia não precisa de heróis. Essa afirmação traz à tona uma série de debates sobre o papel das instituições e a atuação dos poderes públicos no Brasil, especialmente no que diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes. Fica aí para entender melhor isso. Recentemente, na sua coluna no jornal O Globo, Malu Gaspar fez críticas contundentes à atuação de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A jornalista destacou que o ministro tem extrapolado suas funções legais, especialmente em relação à condução de inquéritos que envolvem figuras políticas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela argumenta que a democracia é fortalecida pela institucionalização do debate e não por ações que possam ser vistas como heróicas, mas que, no fundo, podem comprometer a legitimidade das instituições democraticamente eleitas. Essa visão ganhou força em um contexto onde muitos jornalistas, até então críticos de Bolsonaro, parecem ter acordado para os abusos de poder enfrentados por diversos cidadãos e políticos sob a gestão do STF. A questão se torna ainda mais relevante à medida que se aproxima o período eleitoral de 2026, onde as fraquezas e erros do passado podem ter um peso significativo nas eleições futuras. Entre os apoiadores de Malu Gaspar, há um consenso de que a posição dela é um chamado à reflexão sobre o real papel dos ministros do STF. Eles argumentam que, ao se posicionar como heróis em algumas situações, os magistrados correm o risco de deslegitimar a própria democracia que pretendem proteger. A ideia de que a justiça deve ser cega e imparcial é um princípio fundamental que deve ser respeitado e não personificado. Por outro lado, os críticos da coluna de Gaspar defendem que a atuação de Moraes é justificada diante da gravidade dos crimes que ele investiga. Para eles, a manutenção da democracia e da ordem pública pode exigir ações mais incisivas e interventoras, especialmente num cenário onde a polarização política é voraz e ameaçadora. Além disso, eles argumentam que a narrativa de que existe uma perseguição a Bolsonaro é, na verdade, uma tentativa de distorcer os fatos em um momento em que o ex-presidente tem sido alvo de múltiplas investigações legítimas. Em declaração ao O Globo, o senador Álvaro Dias, do Podemos, afirmou que a democracia não pode ser um manto para a impunidade. Precisamos de instituições fortes que sejam capazes de agir quando necessário. Para muitos, essa é uma questão de proteger a democracia de ameaças, mesmo que isso signifique adotar medidas impopulares. Politicamente, esse debate ganha um contorno ainda mais intenso considerando o cenário próximo das eleições. A estratégia da oposição e o comportamento do STF nas próximas semanas poderão moldar a percepção pública sobre o que significa, de fato, proteger a democracia, se as instituições forem vistas como equidistantes e imparciais. Isso pode favorecer candidatos que representam a continuidade do liberalismo econômico e das liberdades individuais. Ao passo que as tensões parlamentares aumentam à medida que se aproximam as eleições, os apoiadores da perspectiva de Malu Gaspar esperam que o foco na institucionalidade prevaleça, enquanto os críticos se preocupam com o possível retorno de elementos populistas ao poder. É lógico que esse debate não simples confronto de ideologias. O problema aqui é mais profundo. Como garantir que a democracia enfrente desafios, mas sem sacrificar os princípios que a fundamentam? A resposta se torna ainda mais complexa quando consideramos o papel da mídia na formação da opinião pública. As posições de jornalistas influentes como Malu Gaspar podem moldar a narrativa política e levar a uma nova conscientização sobre os limites da atuação judicial. Em conclusão, a declaração de Malu Gaspar ressoa em um momento em que a democracia brasileira vivencia sua maior crise nos últimos anos. O alerta sobre os heróis do sistema judiciário, que podem estar colocando em risco a confiança nas instituições, ecoa para muitos como uma necessidade urgente de evitar a formação de figuras messiânicas no cenário político. A pergunta sobre o futuro das relações entre os poderes legislativo, executivo e judiciário continua em aberto, e a forma como a sociedade reagirá a essas questões poderá definir quais direções o Brasil tomará nas eleições que se aproximam. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos continuar atentos às movimentações políticas e refletindo sobre o nosso papel na defesa da democracia. Até a próxima.